Tá bom. É a segunda vez que eu estou gravando isso aqui, porque eu acabei de terminar de gravar um PWCast. Só que eu acho que eu não foi muito bom, não ficou muito bom, não. Eu errei muito, falei um pouco mais errado, e eu acho que eu estava um pouco mais agoniado, por quê? Eu estou gravando de noite, dentro do meu quarto, com a porta fechada e com o ventilador ligado, só que no mínimo. E essa porra de cidade aqui, eu vou ter que falar. Recife é uma cidade filha da puta. É uma cidade quente pra caralho. Quente pra caralho. Então, vai ter momentos aqui que eu vou gravar esse PWCast e vou parar pra beber água, porque tá muito quente. Como é o caso de agora. Então, qual foi o episódio do PWCast que eu gravei? E eu relatei nesse episódio a minha primeira viagem de campo que eu tive na faculdade. E também como foi a experiência de ter viajado, né, ter feito essa viagem de campo. Só que eu acho que o episódio ficou muito ruim, porque eu tive que falar muito rápido, porque eu tô agoniado, o calor tá muito grande. Foda-se, eu vou aumentar um pouco aqui mais o volume. O ventilador faz muito barulho, mas eu vou tentar editar aqui, falar um pouco mais alto e tentar editar aqui esse episódio lá no Adobe Podcast. Ou no Adobe Podcast, pra ver se ele tira o ruído aqui do barulho do ventilador. Bom, sejam bem-vindos, esse é mais um episódio do PWCast aqui. Esse episódio que é feito por mim, Pablo Wayne. E nesse episódio aqui, mais uma vez eu vou falar pra vocês, vou contar pra vocês a minha experiência de ter feito a minha primeira viagem de campo da faculdade. É a primeira faculdade que eu tô fazendo e essa é a minha primeira viagem de campo que eu tô fazendo pra faculdade. Também é a minha primeira viagem fora, sem ser com a minha família. Então, foi minha primeira viagem mesmo assim, sem ser com a minha família. E foi uma experiência boa. Eu digo pra vocês, foi uma experiência diferente. E foi uma experiência boa. E, querendo ou não, tá me ajudando muito a cada dia mais superar esse problema que é ter ansiedade, que é horrível. Então, pra quem me acompanha desde os outros episódios que eu gravei no meu segundo canal, que é sobre ansiedade, que eu gravo com meu amigo Douglas e com meu amigo Salomão, eu tenho ansiedade e um dos meus problemas de ter ansiedade é não poder andar de ônibus, coisa que eu tô cada dia mais superando. E eu digo pra vocês que ter entrado na faculdade foi uma bênção divina. Não só eu tô construindo uma carreira pra mim, um futuro pra mim, mas eu tô adquirindo rotinas que estão ajudando na ansiedade. E uma dessas rotinas é andar de ônibus, porque para ir para a faculdade eu tenho que pegar um ônibus. Então, por eu estar andando de ônibus quase todo dia, eu tô cada vez mais superando esse problema do enjoo de estar no ônibus e também de ter ansiedade por andar de ônibus. Então, mas mesmo assim, eu nunca tinha viajado de ônibus para outra cidade ou para outro lugar, entendeu? Então só tinha viajado de carro. E graças a Deus, quando eu fui viajar, foi muito tranquilo, eu não fiquei enjoado, não tive ansiedade. Pra não mentir, eu tive um pouco de ansiedade, alguns picos de ansiedade, assim, de estar um pouco agoniado, de estar num espaço fechado. Mas, graças a Deus, não tive por muito tempo esse problema. E também consegui almoçar e poder andar de ônibus depois. Imagina você almoçar e andar de ônibus e o ônibus tá balançando o tempo todo. Mesmo sendo um ônibus de viagem, que é um ônibus mais confortável do que um ônibus tradicional que a gente pega aqui nas áreas urbanas, querendo ou não, ele fica balançando muito. Então, mesmo eu tendo almoçado, eu consegui andar de ônibus muito bem, sem passar mal, sem ficar enjoado. Pra mim, isso é uma vitória muito grande. Pra ser sincero, pra mim, isso é uma vitória muito grande. Então vamos começar. Vamos falar aqui sobre como foi a viagem em si. Então, eu saí de Recife e fui para Garanhuns, e de Garanhuns eu fui para uma cidade chamada Triunfo. Todas essas duas cidades, são cidades aqui do sertão pernambucano.
A gente teve algumas pausas em algumas cidades. Uma dessas cidades foi Gravatar, a outra cidade foi Bonito. Se eu não me engano, outra cidade foi Arco Verde e mais uma foi Serra Talhada, que é a cidade do Tiringa, se eu não me engano, que é a cidade do Tiringa. Então aqui a gente pegou um ônibus lá na universidade, estava esperando a gente lá o ônibus na universidade. E de lá a gente pegou um ônibus e foi direto para Gravatar, que é uma cidade aqui do interior. Teve uma pausa lá para comer e o banheiro e também estudar o clima, né? A aula de campo era uma aula de climatologia. Para quem não sabe, eu faço licenciatura em geografia, então uma das cadeiras que a gente estuda é climatologia. E essa viagem de campo serviu para a gente estudar o clima da região pernambucana e como ele age também em estruturas geológicas, geomorfológicas que tem aqui no estado de Pernambuco, principalmente em regiões mais altas. Quanto mais você vai no interior aqui de Pernambuco, mais alto a região vai ficando, ao ponto de chegar em lugares como Triunfo, que fica a mais de 1.000 metros acima do mar. Então é um lugar muito alto. Por isso também é um lugar muito frio. E também por ser também um lugar muito frio, é um lugar muito úmido. E você vai andando no interior e você não vai percebendo que o lugar não é aquele lugar tradicional nordestino que o pessoal está muito acostumado a ser um cerrado, não é? Nesse ano eu percebi que estava muito mais úmido e muito mais verde o lugar. Parece, se eu não me engano, a gente tá no ano mais úmido. O professor lá explicou que a gente tá no ano mais úmido. Isso graças, se eu não salvo engano, por causa da laninha. E eu não vou explicar isso aqui agora porque o PWCast não é feito para eu explicar aulas de geografia, tá ligado? E eu também, se eu parasse pra explicar aqui, seria mais de 1 hora. Então eu não tô afim, eu tô cansado e eu tô agoniado, o calor tá muito grande aqui. E eu só quero gravar esse episódio rápido, o mais rápido possível, pra postar mais rápido possível aqui. Então, a gente parou em Gravatar, observou o lugar, a gente já viu uma diferença da umidade, da altura, e a gente foi fazendo as anotações, que isso é obrigatório. Então a gente foi seguindo, mas depois a gente teve uma segunda pausa que foi para o almoço na cidade de Bonito. É uma cidade muito bonita, o nome faz jus, a cidade é uma cidade bastante bonita. É uma cidade tradicional do agreste nordestino, do agreste pernambucano. E a gente almoçou lá, um lugar bastante legal, o almoço era bom, achei um almoço bom, mas achei um almoço caro. Custou, se eu não me engano, uns R$40. Muito caro, deve ser muito mais barato. E infelizmente eu viajei, eu tive que o desprazer de fazer essa viagem sem dinheiro. Mas eu vou explicar isso mais no final do episódio aqui do podcast. Então, voltando a falar sobre a cidade, é uma cidade bastante bonita. E a gente almoçou lá e teve um momento lá que a gente teve de descanso lá para poder descansar o almoço antes da gente poder viajar de ônibus. E a gente olhou o lugar, é um lugar bastante legal. E uma coisa que eu achei interessante lá é que lá tem uma loja maçônica, cara. Eu não consegui ver a igreja principal, a igreja matriz da cidade, que é muito comum em cidades de interior, não só do Nordeste, mas do país inteiro. A maioria das cidades de interior tem uma igreja central, é uma igreja católica, uma matriz, e a partir dessa igreja que se constrói o resto da cidade. Mas lá eu vi uma loja maçônica que parecia ser muito uma loja católica, uma igreja católica. A estrutura total, a arquitetônica, parecia muito uma igreja católica. E é até uma loja maçônica muito antiga, cara. Se eu não me engano, é de 1922. 1922, ou seja, ela tem 103 anos de idade. E, cara, você vê lá, tem um olho que tudo vê lá. Gnose, né, galera? Gnose, intancável o ocultismo do Bostil, cara. Mas, fora isso, eu achei uma cidade legal, cara. É uma cidade muito legal. Uma cidade bem legal. Eu faria um concurso público pra trabalhar naquela cidade lá. Eu faria. Seguindo de Bonito, a gente foi
direto para uma cidade chamada Garanhuns, aqui também no agreste pernambucano, um pouco mais ao sul, um pouco mais ao sul, sudeste aqui do estado. E é uma cidade alta, e por ser uma cidade alta, é uma cidade bastante fria, cara. Então, por também ser uma cidade fria, você não tem aquela característica de interior nordestino, né? Que todo mundo tá acostumado a ver nos filmes. Então, é uma cidade bastante bonita, florestada, bem, você vê um clima mais refrescante também. E, cara, é uma cidade muito bonita, muito, muito bonita, muito organizada, muito limpa, cara, que ao ponto de você esquecer que você tá morando no Brasil, entendeu? Então, eu, por ser uma pessoa que mora na capital, num ambiente urbano, sou muito acostumado a ver lixo em tudo que é canto. Bosta de cachorro na rua, lixo, esgoto a céu aberto, coisa que eu já comentei aqui em outros episódios do PWCast, coisas que me deixam muito puto da vida. Então, quando você chega assim numa cidade interior e você tem aquela noção, é interior, então a infraestrutura do lugar é limitada. Não, pelo contrário. É uma cidade que ela é muito comum por receber turistas, principalmente porque ela tem um festival de inverno, que é o mais famoso que tem lá aqui na região Nordeste. Então, é uma cidade que é bastante bem estruturada. A gente ficou a pousada que a gente ficou lá fica no centro da cidade. E lá também tem uma igreja muito bonita, a igreja matriz do centro da cidade lá, uma igreja muito bonita. Se eu não me engano, é a igreja de Santo Antônio. E essa viagem foi na segunda-feira dessa semana agora que eu tô gravando. Eu tô gravando na sexta-feira e a viagem foi no dia 17, 18 e no dia 19. Eu tô gravando no dia 21, na sexta-feira. E, cara, geralmente não tem missa às segundas-feiras. Todo mundo sabe disso. A maioria dos lugares não tem missa às segundas-feiras. E quando eu fui olhar o Instagram da paróquia lá, de Santo Antônio, lá de Garanhuns, tava lá informando que não tinha missa na segunda-feira. Só tinha missa a partir da terça-feira. Aí eu disse, cara, então eu não vou pra missa. Eu queria ter ido pra missa, não vou pra missa. Quando eu desci, todo mundo lá se organizou, foi lá pra pousada e se organizou, fez o check-in, tomou banho, né? Porque, cara, são horas de viagem, então o cara tem que tomar um banho pra poder renovar as energias. A gente tomou banho e desceu pra poder conhecer um pouco mais a cidade. Tava rolando a missa lá, cara. Então cara, eu fiquei muito chateado, pô, eu perdi a oportunidade de ter visto uma missa na cidade interior pra ver como é. Se ela é parecida com a missa aqui na capital, ou se ela é diferente, se ela é mais tradicional do que na capital. Eu acredito que seja muito mais tradicional do que a capital. Pra mim acredita ser muito mais tradicional do que a capital. Então lá, depois da gente ter resolvido a questão lá da pousada, todo mundo, a turma se reuniu e decidiu aproveitar, sair lá ir pro centro e aproveitar conhecer a cidade. E o centro é um lugar muito bonito, cara. Tem umas praças lá que tem lá muito bonitas, árvores gigantescas, lindas, que estão lá. A prefeitura também é um lugar muito bonito. Cara, é um lugar muito bonito. E é uma cidade assim, por mais que seja uma cidade de interior, é uma cidade bastante moderna, né? Tem shopping, cinema, vários bares e lojas, né? A gente chegou um pouco tarde, então tava tudo fechado, boa parte do lugar tava fechado, mas é um lugar bastante, assim, que consegue atrair muito turistas nesse período de inverno, de lá é muito frio e atrai muitas pessoas de vários lugares do país. Então, cara, se você tem a oportunidade, você é daqui do Nordeste, e eu, principalmente daqui de Pernambuco, você tem a oportunidade de ir para Garanhuns no festival de inverno, vá, porque vai valer muito a pena, o lugar é muito legal. Então se prepare um pouco e vá para a cidade, porque a cidade é muito boa, muito legal. No dia seguinte, a gente foi sair de Garanhuns, a gente tomou o café lá na pousada. O café da manhã que não foi muito bom, pra ser sincero. Muito simples, mas não é ruim, mas eu achei muito simples.
Ah, também uma coisa que eu não comentei. A pousada, o lugar, eu nem comentei sobre a pousada. A pousada é um lugar organizado, achei um lugar limpo, uma infraestrutura bacana, um pouco mais moderna. O quarto que eu fiquei foi um quarto muito bom. O banheiro eu achei muito pequeno, mas deu para tomar banho. Deu para tomar banho. E a televisão lá, cara, tinha um painel na parede lá onde o pessoal coloca, quando vai colocar a televisão na parede, assim, pendurando na parede, o pessoal coloca um painel atrás. O painel é muito grande, mas a televisão é tipo, tinha 14 polegadas. Então, era uma Smart TV que nem tava pegando o YouTube, nem tava pegando, se não me engano, tava bloqueado lá. Então eu só conseguia ver canal da TV Aparecida lá. Que eu acho isso bastante base, mas mesmo assim, eu queria poder também ter acesso ao YouTube pela televisão. Lá também, se não me engano, lá na cama lá tinha uma cabeceira lá que tinha lá um Novo Testamento. Achei também isso meio base também. Achei base pra caramba. Bom, depois da primeira noite que a gente se assentou lá, a gente foi em direção a Triunfo. Então a gente foi lá, pegamos o ônibus, tivemos mais uma parada lá em Garanhuns para fazer mais alguns estudos, algumas aulas de campo lá de estudos sobre o clima do local. Estudamos também como é o local, essas questões. E depois disso a gente foi direto para Triunfo, teve mais uma pausa para o almoço. E, o almoço nessas estradas de interior é muito caro, cara. Então um caminhoneiro tá fudido, assim, pra almoçar, porque, porra, cara, o valor mínimo de almoço é de 25 a 30 reais. Um almoço mínimo, assim. E, tipo, por mais que seja self-service, eu achei mesmo assim, achei muito caro, porque na cidade, você paga geralmente entre 15 a 20 reais. Aqui em Recife, a gente paga esse preço em alguns lugares. Um restaurante médio por aí. E, cara, eu achei muito, muito caro, cara. Então, o almoço não era ruim, mas achei muito caro. Muito, muito caro. Mas no segundo dia a gente foi seguindo lá em viagem, tivemos mais algumas pausas para estudar. E entre uma dessas pausas para estudo de campo, eu consegui ver aquelas hélices lá eólicas que geram energia, aquelas estruturas eólicas que geram energia lá. E, cara, é uma estrutura gigantesca, enorme, cara. Aquilo dali, eu acho que em comparação assim de escala, é como se fosse um prédio de 16 a 20 andares. Acho que na minha percepção, quando eu vi ali, parecia ser aquilo dali, um prédio entre 16 a 20 andares. E quando a gente chegou lá para olhar essas estruturas, estudar um pouco sobre o clima, a gente tem uma noção de como a ação do vento é muito forte. Por mais que não, o vento que estava agindo naquelas hélices gigantescas não seja o mesmo vento que age em comparação aos aviões, cara, mesmo assim é muito forte, porque aquelas hélices pesam toneladas, pesam, sei lá, vamos para assim dizer, a 20, 30 toneladas, não sei, deve ser muito mais do que isso. Então, e elas estavam girando como fosse nada, como se fosse papel, tá ligado? Muito rápido. Aquilo dali eu fiquei maravilhado olhando aquilo dali, porque aquilo dali é muito grande e tava se movendo muito rápido, tá ligado? Então eu fiquei maravilhado olhando aquilo dali. E elas estavam desligadas, porque quando elas estão ligadas, elas fazem um barulho ensurdecedor, cara. Então a gente chegou num momento bem certo, onde elas estavam desligadas. E mesmo desligadas, elas não ficam paradas, elas ficam girando, cara, ficam girando. Então eu achei aquilo incrível, cara. E, tipo, não só é uma estrutura, são várias estruturas eólicas. Tipo, no mínimo deve ter um campo assim que você olha, são 50, no mínimo, assim. E elas são tão grandes que mesmo a quilômetros de distância, ao horizonte, assim, você olhando assim no horizonte, você consegue enxergar elas. Então eu achei aquilo dali incrível, mas eu vejo que aquilo dali também tem um efeito bastante ruim, principalmente para as pessoas que moram perto dali, por causa do barulho, e também aquilo dali atrapalha muito na fauna e na flora do local.
Então no segundo dia a gente foi subindo, atravessando mais uma vez o estado de Pernambuco. E a gente foi seguindo a Triunfo, que fica numa divisa muito próxima ao estado da Paraíba, praticamente mais da metade do estado de Pernambuco. E mesmo sendo no sertão, quase perto do Agreste, por ser uma cidade alta, né? É uma cidade bastante verde, assim, então bastante úmida, bastante fria e úmida. Então, você não vai ver na cidade, você não vai ver o local lá, você não vai ver aquele ambiente de mais sertanejo, né? Então você vai ver um ambiente um pouco mais parecido com um ambiente atlântico, assim, por assim dizer. Então, quando a gente chegou lá em Triunfo, a gente chegou muito tarde, porque a gente teve que pegar um desvio maior, então a gente viajou, se eu não me engano, umas 4, 5 horas seguidas, sem parar, entendeu? Depois do almoço. Então a gente chegou, cara, eram as 8 para 9 horas da noite. Então a gente chegou muito tarde na cidade e não deu para aproveitar muita coisa do que a cidade tem, porque também é uma cidade também que é bastante comum por ter festival de inverno também. Por mais que seja mais distante de Garanhuns, também é uma cidade bastante comum por seu festival de inverno, também por ser uma cidade alta. Então, é uma cidade muito bonita, cara. É uma cidade muito, muito, muito bonita. A arquitetura da cidade é linda. Então, cara, é como se estivesse fora do país, pra ser sincero. Você olha assim, é como se você tivesse dependendo do lugar, você parece que você tá em Portugal ou na Espanha também. E o clima também ajuda bastante a ter essa impressão de que você não está no Brasil. E como eu falei, assim como Garanhuns, é uma cidade muito limpa. Inclusive, eu achei muito mais limpa do que Garanhuns. E as pessoas são muito, muito educadas. São muito, muito educadas. Então você anda na rua, as pessoas lhe dão boa noite, lhe dão bom dia. Quando eu fui atravessar a rua uma vez assim, de manhã, lá, eu não precisei fazer um sinal para o carro parar. O carro parou imediatamente, cara. Eu fui atravessar a rua, o carro parou, todo mundo parou e deu a permissão para eu poder passar. Então eu achei aquilo incrível. Em algumas áreas lá não tem sinal. Não tem sinal de trânsito. Só tem a faixa de pedestres e, tipo, vai na garantia da educação da pessoa, dela parar e você poder passar, tá ligado? Eu achei aquilo incrível, cara. E, tipo, é algo muito diferente, porque eu venho de uma cidade como Recife, que tem o pior trânsito do país. Isso não é ironia, isso é um fato real. É o pior trânsito do país e é o lugar onde tem as pessoas mais mal educadas na questão de trânsito também do país. Então, se você, por exemplo, tentar atravessar a rua, você vai ser atropelado, mesmo com o sinal aberto para você. E eu já vi coisas assim acontecer. Então, achei aquilo dali, cara, incrível, tá ligado? Então, quando a gente chegou lá no hotel, todo mundo, mais uma vez, o pessoal se assentou, dividiu os quartos lá, tomamos um banho e decidimos descer para ir para o centro da cidade, onde a maior atração turística da cidade é um grande lago lá que tem lá, que foi construído lá. Acho que já tem um lago, mas na verdade eles fizeram só uma construção lá. E tem uma grande estrutura lá com o nome Triunfo, assim, muito bonito lá. E é uma cidade muito linda, cara. Então, lá, dividindo assim entre o lago e um monte que tem assim depois do lago, você tem um teleférico que atravessa o lago, na verdade. Então, é um teleférico que passa, você consegue atravessar o lago e subir o morro, assim, que tem lá na cidade. E você consegue ver a cidade por completo. Mas como a gente chegou muito tarde e também a gente teve que sair muito cedo, porque a cidade é muito longe, a gente não pôde aproveitar essas atrações turísticas. E também no lago lá também tem uma atração turística lá que eu percebi, que é um pedalinho lá que também o pessoal usa lá para poder aproveitar mais lá o local. E é uma cidade, mais uma vez eu vou falar, cara, é uma cidade muito bonita. Os bares, tem alguns bares abertos, onde a gente parou lá, uma galera lá parou para comprar vinho para tomar um pouco de vinho também. A gente também parou um pouco lá para comer numa lanchonete, olhar o local. Tinha uma área mais adentro assim da cidade, que é onde fica a igreja lá, a matriz lá também muito bonita, mas eu infelizmente não fui ver lá.
Mas também lá eu vi lá um prédio lá que tem lá, um teatro-cinema lá de Triunfo lá, que foi fundado em 1922 também, se eu não me engano, foi em 1922. Cara, é um prédio lindíssimo, cara. Aquela arquitetura brasileira, europeia, portuguesa que tem lá, tá ligado? Muito, muito lindo o lugar. Muito, muito lindo o lugar. Então a noite foi legal, todo mundo se reuniu, todo mundo tirou foto, todo mundo teve a confraternização do pessoal lá, todo mundo se divertiu, foi um lugar legal. A gente tinha umas praças lá muito bonitas que eu olhei lá, é um lugar muito lindo, cara. E tipo, é muito interiorzão assim, tá ligado? Então, essa cidade nem prédio moderno tem, é só... Quando eu falei que o teatro é um prédio, é tipo uma estrutura antiga, na verdade. Mas nem prédio tem, cara. Então eu fiquei, cara, incrível, cara. Porra, eu queria morar nessa cidade. Pra ser sério, eu queria morar naquela cidade. E, tipo, no dia seguinte a gente teve a última aula de campo, assim, que a gente teve que ir lá. Então a gente subiu no ponto mais alto da cidade, que fica mais de 1.000 metros do nível do mar. E a gente conseguiu olhar a cidade, assim, um panorama da cidade por completo. Tinha até uns tiozão, deu pra escutar uns tiozão lá embaixo, escutando aquelas músicas sertanejas raiz das antigas, lá da década de 60, 70 lá. Algo assim, foi incrível, cara. Foi uma experiência muito, muito boa. Foi muito legal, cara. E de lá, depois disso, a gente teve que ir direto. Só teve mais uma pausa que a gente teve, se eu não me engano, lá em Arco Verde. Agora eu não tô lembrado, cara. Se eu não me engano, a gente teve mais uma pausa, não sei se foi em Serra Talhada ou foi em Arco Verde, que a gente teve pra ir. A gente almoçou lá, foi a última pausa pro almoço e a gente veio direto pra Recife. E a gente chegou aqui em Recife, cara. A gente saiu de manhã e a gente chegou em Recife, eram as 6 para as 7 horas da noite, por aí. Então foi uma viagem muito longa, muito cansativa, mas eu digo pra vocês que valeu muito a pena. Mas depois de tudo aqui que eu expliquei pra vocês, a única coisa ruim que eu achei nessa viagem de campo foi que eu viajei sem ter um puto no bolso, cara. Então não é impossível você viajar sem dinheiro, é possível. Mas eu tive que pedir dinheiro emprestado, tive que tirar dinheiro de onde não tinha. Isso é muito chato, cara, isso é muito chato, pra ser sincero, isso é muito chato. Então eu tenho que aprender muito lá com um careca lá que tá viajando pelo mundo, cara. Eu tenho que aprender muito como economizar o dinheiro, o meu dinheiro. Então, explicando aqui melhor pra vocês. Nas viagens de campus aqui nas universidades públicas, as federais públicas que existem aqui no Brasil, quando tem uma viagem de campo, o governo ele disponibiliza pra gente um auxílio pra viagem. E geralmente esse auxílio ele vem com dinheiro de, em média, R$200. Muito pouco para uma viagem de campo. Pouquíssimo. Por quê? A média de uma pousada é 70 a 80 reais. Isso já vai quase metade do dinheiro. E geralmente você vai ficar 3 dias. Não, você não vai ficar um dia, você não vai ficar 2 dias. Você vai ficar 3 dias no lugar. Você vai ter 3 dias de viagem. Então vai ser no mínimo 2 pousadas. Então já vai, vamos por assim dizer, 140 reais. Fora as pausas para o almoço, que você não vai almoçar, você não vai levar dinheiro, você não vai, tipo, levar um almoço para 3 dias. Você vai ter que almoçar em lugares diferentes. Então, isso daí já vai custar, como eu falei, a média do almoço é entre 25 a 30 reais. Ou seja, já vai, praticamente já se gastou o dinheiro todinho. E você não sobra nada. E a janta? Geralmente a pousada não tem janta, só tem um café da manhã, então você vai ficar sem janta. Ou seja, você vai almoçando e sem ter a janta. Você vai tomando café sem ter o almoço, dependendo dos casos. Então, foi muito ruim viajar sem dinheiro, porque você não aproveita muito lugar. Você não pode sair no bar se divertir assim. Foi no meu caso, nos outros colegas lá, dos meus outros colegas, muita gente tava com o dinheiro, se precaviu para poder viajar. E conseguiu aproveitar muito mais do que eu a cidade. Mas por eu não, eu tô falando da minha experiência, por eu não estar com o dinheiro, eu sinto que eu aproveitei menos do que os meus outros colegas. Então, nesse caso pra mim, esse foi o único ponto negativo. Mas foi uma experiência muito boa. Foi uma experiência muito boa.
Foi legal, achei muito legal viajar pela primeira vez sem ser com a minha família, viajar pela primeira vez de ônibus, viajar pela primeira vez com os amigos, viajar pela primeira vez na faculdade. Então, foi algo muito legal, achei algo muito bacana. Mas eu queria ter me precavido um pouco mais, né, nessa questão de dinheiro para poder ter aproveitado muito mais essa viagem. Então, eu digo para vocês, ouvintes que estão ouvindo esse episódio do PWCast. Não fiquem a vida toda no quarto. Não. Eu digo pra vocês, eu vivi uma parte da minha vida no quarto. Eu já fui um hikikomori. Pra quem não sabe, hikikomori é um termo japonês que é mais denominado a pessoas que passam as suas vidas trancadas dentro de casa e especificamente trancadas dentro do quarto. Então são pessoas que vão passando o tempo e não querem sair de casa porque acham que o mundo lá fora é uma merda, é intancável. Então lá no Japão isso é muito comum. E eu já fui por um tempo um hikikomori também, já fui um cara tipo assim que por ter ansiedade não aproveitei muito a vida, assim, nessa questão de viagem, de poder arriscar mais. E eu tô me dejojando, eu tô deixando de ser um Jorge de quarto pra ser uma pessoa que tá aproveitando mais a vida. Então, já faz um tempo que eu tenho relatado aqui pra vocês que eu tenho saído mais, tenho ido pra caminhar em lugares diferentes, indo sozinho, aproveitando mais a minha solitude pra ir em outros lugares, fora os lugares convencionais que eu vou. Então, pra mim, isso é uma experiência muito boa, isso foi uma experiência muito, muito boa. Viajar de ônibus também me ajudou muito na questão da ansiedade também, né? De eu poder superar mais desafios da ansiedade, né? De estar num ambiente fechado, de estar num ambiente que me deixa enjoado. Eu consegui viajar no ônibus sem estar enjoado, cara. Então, pra mim, isso é uma grande vitória da minha vida, cara. Eu tô cada vez mais superando meus desafios, cara. Tô cada vez mais superando esses desafios. Porque eu tava com muito medo, tava com muito ansioso de, tipo, no meio da viagem ter uma crise de ansiedade muito forte, eu não consegui viajar. Mas, graças a Deus, eu consegui viajar de boa, sem ter nenhuma crise de ansiedade. Por mais que em alguns momentos eu até tenha ficado um pouco ansioso, assim, achando, pô, será que eu vou ter agora? Mas não, cara, pelo contrário. Eu viajei muito bem, eu acho que, tipo, ter viajado com meus amigos, ter confraternizado um pouco com eles no meio da viagem, no meio do caminho da viagem, me ajudou muito isso também. Também aproveitei muito estar num lugar diferente, estar num ambiente diferente, de conhecer pessoas diferentes, também de me aproximar mais ainda das pessoas, né? Porque essa viagem de campo também serviu como uma forma de poder aproximar mais ainda a turma, né? Então foi algo muito, muito bom, cara. Então, se você tem uma oportunidade, eu tô aqui falando pra você, ouvinte, se você tem a oportunidade de sair de casa e fazer algo de diferente, saia e faça, cara. Porque eu digo pra vocês, a vida só se vive uma vez. O seu Hernani, ele fala isso. Ele sempre tá falando isso. Só se vive uma vez. E, tipo, quando você tem uma oportunidade, não deixe ela escapar. Agarre-a e aproveite-a. Então, tipo, por mais que eu não tenha viajado com dinheiro, serviu como experiência pra mim. De, tipo, da próxima vez que eu for viajar, eu já poder me preparar. Mas também serviu como uma experiência pra mim de poder fazer algo de diferente da minha vida. Então, cara, foi maravilhoso, cara. Essa viagem foi maravilhosa. Espero que eu tenha muito mais viagens, assim como eu tive dessa. E tá previsto pra semana que vem ter outra viagem. Só que eu vou explicar pra vocês. Eu tava falando com vocês sobre a questão do auxílio. E esse auxílio não caiu. Então, é que nem pra vocês. Eu viajei sem o dinheiro. Por quê? Porque eu viajei sem o dinheiro. Porque o auxílio não caiu. Então, o auxílio, por mais que seja um auxílio de R$200 e seja pouco, ele, querendo ou não, ele ia ajudar. E, infelizmente, o auxílio ainda não caiu, cara. Eu tô gravando no dia 21. O auxílio era pra ter caído na semana passada, pelo menos até o dia 14. E até agora o dinheiro não caiu. Então, passou-se a viagem e o dinheiro não caiu. E tá previsto para o dia 26, 27, 28 desse mês ainda, ter outra viagem. Também de outra cadeira, não é mais de climatologia, é de geomorfologia. E essa viagem é para Buíque, a cidade de Buíque. Ela é um pouco mais próxima de Recife, mas pelos cálculos que a gente estava fazendo lá, junto com o professor,
a viagem vai sair muito mais cara do que a viagem de triunfo, cara. E tipo, se eu conseguir viajar, eu tive que arrumar um jeito de arrumar dinheiro de onde não tinha, e mesmo assim ainda fiquei devendo. Imagina essa próxima viagem, cara. Então, se o dinheiro não cair até pelo menos até o dia 25 desse mês agora, ele não caiu no dia 21, né? É na sexta-feira. Ou seja, amanhã é sábado, e já é um dia, não é um dia útil. Então, o dinheiro tem que cair entre o dia 24 até o dia 25. Se o dinheiro não cair no dia 25, eu não vou para a próxima viagem. Porque quando eu fui para essa viagem agora do dia 17, eu fui confiante de que o dinheiro poderia cair no dia 17, ou no dia 18, ou no dia 19, mas não caiu, cara. Até eu tô mais uma vez eu vou falar. Eu tô no dia 21, tô gravando aqui no dia 21, e o dinheiro ainda não caiu. Mas se o dinheiro cair no dia 24 ou no dia 25, eu vou pra viagem. E eu espero que caia o dinheiro dos Deus auxílios, porque é R$200 da viagem de climatologia e mais R$200 da viagem de geomorfologia. Então vai ter R$400 para poder aproveitar mais ainda na viagem de geomorfologia no dia 26, 27 e 28. Então vai ser, se cair pelo menos R$400, eu vou. Se cair 200, eu não sei se eu vou poder ir, cara, porque vai ficar muito ruim para poder viajar, cara, porque obviamente essa viagem vai custar mais de R$200, então vai ser foda para viajar. Então se o dinheiro não cair, eu não vou. Mas por mais que eu não tenha, por mais que eu não vá, né, dependendo dos casos, eu não vá para a próxima viagem, eu fui nessa primeira e eu digo, e querendo ou não, foi uma experiência boa para mim de qualquer forma. Então mais uma vez falando aqui para vocês. Se você tem a oportunidade de sair de casa, de poder viajar, aproveitar mais a vida, de sair, nem que seja com os amigos, com a família, na faculdade ou algo do tipo assim, vai e saia, cara. Aproveite. Vale muito a pena. Viver a vida vale muito, muito a pena, cara. Aproveitar o mundo, ver as maravilhas que Deus criou no mundo, vale muito a pena, cara. E você tem novas perspectivas de vida e novas experiências, novas visões de vida também. Então vale muito a pena. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio do PWCast aqui. Se você não é inscrito e ouvir esse podcast, eu convido a você a se inscrever no canal, deixe o seu like aí embaixo. Comenta aí embaixo aqui alguma experiência de viagem que você teve na faculdade, em família, com os amigos. Comenta aí embaixo também. Compartilhe esse episódio para alguém que esteja interessado a ouvir esse podcast. Espero que vocês fiquem com Deus. Beleza? Valeu e falou.